Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar de Shingeki no Kyojin, teorias, problemas, inconstâncias, furos e narrativa mal feita. Bem, vamos comentar sobre estes comentários que estão sendo feitos, as minhas impressões sobre o que a gente recentemente descobriu no mangá e o que a gente pode esperar para o próximo. Comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre isso, se inscreve se não for inscrito, deixa o seu like para ajudar esse vídeo e se lembre que aqui tem spoilers do mangá. Se você não lê, cuidado. Primeiro que é sempre complicado a gente analisar como uma narrativa é mal feita ou como uma história está caminhando para um local que não faz sentido quando a gente vê no meio. Por que eu digo isso? Porque eu já senti todas essas sensações em momentos diferentes de Shingeki, especialmente antes do arco de Marley, logo antes do arco de Marley, no arco de Shiganshina, nas revelações todas, e eu achava que o Sayama não sabia para onde ele estava indo. Quando o Eren começou a demonstrar um comportamento diferente, foi quando eu tive mais curiosidade de entender se as coisas elas sempre foram formadas para chegarem no ponto específico. E eu sempre duvidei do Sayama, porque o Sayama sempre deu entrevistas dizendo: agora que tem um anime, eu me preocupo muito mais com o que o público vai gostar ou não do que eu tô escrevendo, de que eu tenho uma responsabilidade com o público que tá assistindo e colocando tanta vontade neste anime que vem do produto dele, o mangá. Então, ele talvez esteja fazendo modificações. Ele falou que o final inicialmente seria como o Nevoeiro, mas agora seria quase um Guardiões da Galáxia. O que isso quer dizer? E eu ficava pensando, que inconstância é essa? Eu sei que muitos autores se preocupam com o que o público tá dando de feedback pra mudar um pouquinho a história, mas eu nunca curto quando essas declarações vêm, porque eu fico pensando, e se ele mudar tudo? E se ele de repente fez vários indícios e largar esses indícios porque ele quer chegar em outro ponto que vai ser mais favorável, mudou de ideia? Ele dá entrevistas e fala coisas que seu editor não reconhece, que ele vai abrir mão dessa ideia depois. Então sempre desconfiei do Isayama. Mas a minha surpresa, como eu falei, quando eu comecei a analisar especialmente no ponto de virada do Eren, e fui relendo e relendo, com o princípio dessa terceira temporada eu também fui relendo muitas coisas, e de repente eu percebi que há várias pistas, vários indícios, vários elementos gráficos, mesmo sendo os traços do Isayama bem duvidosos, mas há elementos gráficos nos olhos, nas transformações, na paisagem e tudo que constrói para algo que a gente descobriu depois. O próprio Zeke Yeager, lá atrás, quando eu fiz a teoria de que ele era um traidor de Marley na verdade, ou depois quando eu fiz um vídeo analisando ele e dizendo que ele demonstrava claramente que tinha propósitos próprios por causa da sua movimentação corporal, da sua expressão corporal, da forma que seus olhos estavam sempre tapados porque ele estava escondendo a sua expressão, que o seu corpo estava virado para outro local, ou momentos-chave que a gente via algumas falas específicas e aparecia o Zeke, uma fala específica aparece o Eren, nada disso era por acaso, claramente não era por acaso. Aí eu fui ganhando um pouquinho mais de confiança no Isayama, ou pelo menos eu dou a ele o benefício da dúvida. Não vou dizer que eu não fiquei totalmente ali chocada um pouco quando a gente descobriu que a Coordenada possivelmente, não é confirmado 100%, mas que possivelmente ela tem uma habilidade maior do que a gente já sabia. Que a Coordenada pode, de repente, com alguém que tenha poder ou experiência ou conhecimento sobre isso, modificar características genéticas de um povo eldiano já nascido. Até que ponto isso pode caminhar? Eu não me preocupei com a aparição da talvez provável Ymir Fritz criança no mundo abstrato com Zeke Yeager que a Ymir já habitou, já viu. Não, eu não me preocupei com o plano do Zeke, que era apenas de eugenia, que era de acabar com uma raça que sofre tanto, que não tem outro destino a não ser começar e continuar esse caos no mundo, então que eles morram por morrer e não nasçam de novo. Não, não me preocupei, porque eu acho que a construção do Zeke fez sentido, sim, a gente pode discutir isso com calma depois. Ah, mas o plano dele pode ter falhas. Sim, como qualquer outro plano, pode ter uma consequência lá na frente, mas eu acho que essa foi a alternativa que aquela cabeça deformada, confusa do Zeke, que ele é inteligente, mas ele é inteligente porque ele se esforçou para isso e agora a gente entende, ele não era uma criança genial desde o início, mas na cabeça dele tudo aquilo faria sentido. A gente pode comentar depois do 116, de repente, problemas do plano do Zeke, porque eu já fiz um roteiro mostrando todos os problemas que eu já vi vocês apontando e como talvez esses problemas não sejam tanto assim, mas o plano dele não me incomoda. No máximo ou no mínimo, o plano dele não daria certo. Tranquilo, acontece. Por que ele tem que ser o personagem mais genial do mundo? Não precisa. Ele passava essa impressão e isso era importante pra ele e pra tudo que ele queria fazer. Só.
Tá, não me incomodou a abstração também da Ymir, porque isso pode ser explicado de milhões de maneiras e eu prefiro esperar pra ver como é que isso vai se desenrolar. Mas a questão da coordenada me preocupa. Porque, de novo, ele pode limitar, ele pode trazer regras, como há regras do uso dos titãs de 13 anos, de limite corporal de transformações, também pode haver regras para essa questão do poder da coordenada de mudar características genéticas. Se um povo realmente foi modificado para ser imune a uma doença que estava matando todo mundo e só os eldianos sobreviveram porque o titã primordial da época com a coordenada fez que isso acontecesse, o que mais ele pode fazer? Eu me recuso a acreditar que a gente pode criar pessoas com asas, titãs com asas e coisas tão megalomaníacas fisicamente falando. Mas, por genética, isso pode explicar também, por exemplo, os Ackerman. A gente sempre pensou que os Ackerman fossem experimentos genéticos de fato, assim, de pegar um pouquinho do titã, inserir em alguém, ver no que dava e misturar com alguma outra coisa. Quem sabe não foi uma experiência genética feita com testes realmente, mas por uma pessoa que tinha um titã primordial. Usava coordenada para alguma coisa, não deu certo. Para outra, não deu certo. Isso pode significar que esse uso não seja 100% correto. Que foi algo que eu questionei até nos meus últimos vídeos. Como é que você usa isso? Você pensa, agora eu tenho a coordenada, tá ativada, beleza, tá funcionando, né? Dei a mão para alguém, não tô com a trava do Karl Fritz, então agora vou pensar que o meu povo todo vai ser imune à doença tal que eu não faço nem ideia de qual a constituição genética de cada um ou como isso vai ser modificado. Quem disse que vai acontecer alguma coisa? Tem que ter alguma explicação a mais. Então, de tudo que aconteceu até agora, isso é o que mais me incomoda, porque abre um leque de opções gigantescas que precisa ser limitada o mais rápido possível. E a isso eu não vi nenhuma ligação anterior. A questão do lugar de sonhos e loucos ali do Zeke, a gente viu esse lugar em outra vez. Então me mostra que, como várias outras coisas que eu tenho lido em Shingeki, o Isayama tá linkando. Ele já pensou nisso antes. Isso da coordenada ele pode ter pensado antes, mas até o momento eu não vi nenhum indício anterior. Pode ser que ele faça o link lá na frente e eu fale, ah, entendi. Mas não seja como esses cachorros haters que estão latindo no fundo do meu vídeo. Espera acontecer, cachorro, espera acontecer. Ou talvez você não goste como esse cachorro, especialmente da forma que a história está contando, de como a narrativa é feita. Realmente o clima mudou. A gente de novo tem mais densidade de planos, interpretações e consequências do que de ação de fato. Contudo, eu quero dizer que o Isayama com certeza sabe o que está fazendo? Não sei. Eu realmente tenho a sensação de que muitas coisas já eram previstas, porque eu pude concluir isso, porque às vezes as pessoas brincam, ah, você realmente tem contato com o Isayama, como que você acerta tantas teorias? Gente, eu faço menos teorias e mais análises. E aí quando eu vou juntando as análises, como eu não esqueço o que aconteceu, ou muitas coisas eu não esqueço, ou porque eu me dou o trabalho de ler, reler, reler, quando eu falo alguma coisa sobre o futuro, geralmente eu estou analisando pontos e dicas que já estão lá. O que me preocupa na coordenada é que, apesar de todos os elementos referenciais para a construção desse universo, dos 9 titãs, da própria Ymir Fritz, de toda essa questão da Terra formando as pessoas, relação com mitologia nórdica, relação com mitologia cristã, tudo isso faz sentido? Faz, mas a coordenada, esse novo potencial que aconteceu, eu não consegui ainda achar um link, por isso me preocupa. Talvez eu relendo e relendo e relendo, talvez alguma informação extra que venha no próximo capítulo já me deixe mais tranquila. De tudo que está acontecendo até agora, isso é o que mais me deixa insegura. Portanto, eu jamais, cachorro, eu tô falando que jamais eu diria que Shingeki não tem furos. A gente já fez 2 vídeos falando de furos da história, sim, seja só no anime ou no mangá e no anime. Isso pode e vai acontecer provavelmente, só que até finalizar o Isayama tem bastante tempo para se provar, para me provar e provar para você que ele sabe o que ele está fazendo. Mesmo assim, pode ser que você não goste do que ele fez, do que ele escolheu. Pode ser que chegue lá no final e você fale, poxa, fez sentido, entendi, foi uma causa aqui, a consequência, consegui ligar os pontos, cachorro, mas eu não gostei. Como esse cachorro tá dizendo, eu não gosto de Shingeki, tudo bem. Mas o plano do Zeke você pode dizer que foi fraco. Pra mim, a construção do passado dele fez total sentido, me emocionou inclusive e eu gostei. E pra mim faz sentido que o plano dele seja mirabolante demais e talvez pouco efetivo pro todo, pro coletivo, porque é uma fuga. É o escape daquele garoto que não tinha qualquer outra evidência e foi perdendo ao longo da vida tudo que ele gostava e que pouco teve de tudo que ele esperava.
compreendo. Toda a manifestação abstrata, mitológica, divina da Ymir Fritz, ou seja lá o que for naquele deserto, tudo isso também pode ser aceito porque a história está caminhando para ali. Uma mistura de elementos mais físicos, mais genéticos, mais biológicos e o divino também. Tanto é que as suas referências vêm muito de questões de deuses nórdicos, e a Nath do Titancast fala o tempo todo pra fazer vídeo disso, mas eu não finalizo o roteiro. Ok, eu sempre gostei mais da explicação lógica. Pode ser que se caminhar muito pra cá, pro mitológico e tal, eu não curta tanto. Ou não. Não tenho como dizer isso agora, no meio do que tá acontecendo. O que eu posso falar é que a história ainda tá me interessando. Eu gosto dos mistérios, eu gosto dessas expectativas que surgem, eu gosto disso do Levi estar explodindo. Eu detesto que o Levi exploda, mas eu gosto que ele exploda, porque a história precisa disso também. E se o Levi continuar vivo ou não, eu não sei. Talvez pra mim, como pessoa que gosta do Levi, seria melhor se ele morresse. Porque continuar vivo nessa realidade, da forma que ele vai estar, seria ruim, seria terrível, ele seria muito mais inútil em um mundo que talvez ele já esteja ficando inútil. Então, veja só, talvez o que você acha que é previsível não seja tão previsível assim. Talvez o que vai agradar uma pessoa não vai agradar a outra. Não significa que você não ter a explicação aqui, significa que nunca vai ter ali. Pode ser que não. Eu só vou fazer review final de Shingeki quando acontecer, mas do que tá rolando até agora, o que eu divido é pessoas que não gostam do que está acontecendo e pessoas que estão com muitas expectativas e que não estão sendo cumpridas simplesmente porque você não está respirando. Respira e espera. E vamos ficar aqui de olho na coordenada porque pra mim isso está sendo altamente problemático até agora. Não vou fazer um vídeo xingando a coordenada como ela está sendo usada porque eu ainda não entendi como vai ser. Talvez o Xavier não soubesse muito bem do que ele estava falando, talvez ele não tivesse todas as explicações, muito menos o Zeke depois. Quem sabe? Mas que tem alguma ligação aí do Zackerman com isso, que tem explicações que a gente não sabe, isso com certeza. Se tem uma coisa que eu sei, é que a gente não sabe de muita coisa ainda. Espero que a gente saiba logo, porque eu sou da teoria de que uma história pode abrir 20 mistérios, mas ela tem que finalizar alguns, senão o negócio fica solto demais. Por enquanto eu acho que Shingeki tá seguindo a fórmula legal, e se você quiser ter a experiência e tiver o tempo pra fazer, releia. Releia e vai pegando detalhes, algumas coisas que você achou que estavam soltas demais ou que não faziam sentido. Muitas vezes eu vejo críticas nos comentários ou em locais da internet diversos de pessoas que simplesmente esqueceram. Ou de pessoas que simplesmente leram tranquilamente, sem muito aprofundamento, e não prestaram atenção em alguma coisa que tava lá. Você pode não gostar do que aconteceu ali, mas estava lá, claramente estava. É só reler uma vez que você pensa, percebe. Eu mesma só vi várias coisas ao reler. Tenta essa experiência, vamos ficar de olho porque realmente estão surgindo informações novas demais que, se o Isayama não conduzir direitinho, vai ficar confuso. Vamos esperar, calma, paciência, deixa o seu like, a sua opinião com muito respeito, como sempre, tentando deixar este canal, mais uma vez, com os comentários mais limpos, com pessoas sensatas, sem ofensas, respeitosas. Por favor, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos, inclusive em breve com um vídeo novo de Shingeki, não é mesmo? Tchau, tchau!